Bom, eu resolvi fazer esse documentário sobre as 3 bandas que eu fiz parte num período de 10 anos, de 2001 a 2011. Foi um período importante para mim, eu achei que merecia um registro. Então eu fui atrás dos ex-integrantes das 3 bandas e fiz um relato sobre eles contando essa história bonita aí. Em 2001, quando eu estava no 3º colegial, a escola resolveu fazer um show em homenagem à independência do Brasil. E aí rolou uma formaçãozinha lá na escola dos próprios alunos para poder fazer esse showzinho. Eu lembro que era eu no vocal, o Anderson Negrini na bateria, o Jonatas Cabrini no baixo e mais 2 alunos do 3º colegial do outro período na guitarra. Por esse primeiro show na escola começou a surgir aquele sentimento de querer ter uma banda e tal. E por eu ser rodeado de roqueiros na escola, assim, ter vários amigos, né, que seriam roqueiros, eu acabei meio que chamando o pessoal para formar uma banda, porque eu fiquei sabendo que ia ter um show de talentos numa escola de música na cidade chamada Opus. E então eu chamei o pessoal para tocar. Chamei o Anderson, que já tinha tocado bateria, chamei o Osvaldo para tocar guitarra, Murilo Pérez para tocar guitarra, o William Souza para tocar baixo. Mas o Murilo não estava afim de ficar, né, de ter uma banda, então ele acabou saindo e a gente ficou em 4. Entrei em 2001. Nós estudávamos junto no ângulo e por lá a gente começou a conversar e pintou o convite do Tussi para a gente fazer um ensaio junto. Como na época eu estava ouvindo bastante Ratos de Porão, né, eu sugeri que as 3 músicas que a gente ia tocar no show da Opus serão 3 músicas do Ratos de Porão. Então a gente ensaiou com essas 4 pessoas para poder tocar no show da Opus, que foi no dia 29/11/2001. Eu só lembro essa data porque nesse dia teve um show do Angra que a gente acabou indo. O primeiro show que a gente fez foi lá na Opus, a apresentação lá na Opus. Para a Opus nós ensaiamos na Opus mesmo, lá no estúdiozinho no fundo da Opus, era na Rua 3 ainda. Eu lembro desse primeiro show que foi legal demais, foi bem tocado, a gente estava bem ensaiadinho, as 3 músicas do Ratos. Esse foi o show mesmo em si, porque era a primeira vez que eu me apresentei. O nervosismo naquele dia tava mil mesmo. Bom, depois desse show a gente acabou fazendo mais um show no Varney. O Anderson resolveu sair da banda porque ele não tinha bateria, a gente também não, ninguém da banda tinha bateria. E era uma coisa meio chata de ensaiar, ter que ver se ia conseguir uma bateria antes para poder ensaiar. E nesse meio tempo, meu primo tinha falado que o baterista da Funeral estava parado, que ele era vizinho dele, moravam na frente assim. E eu lembro de ter visto ele tocar, eu gostava bastante do jeito que ele tocava, né? Bem punk, assim, legal. E aí eu fui atrás dele para ver se ele queria tocar na banda. O Matheus, lembra do Matheus? Então, ele comentou de você. Você estava a fim, né, de montar o Ratos Cover e tal. E eu já tinha tocado, tinha passado pela Funeral, cara. Aí a gente se trombou, cara, e a gente começou a trocar ideia e combinando ensaio, né, cara. Aí foi, né. Nesse período da saída do Anderson, da entrada do Zé Pedro, o William também quis sair da banda. Depois eu ainda fiquei mais um tempo, e aí depois comecei a me dedicar a Noisers na época, que era outra banda que eu tinha. Eu chamei o Jonatas para tocar baixo, porque ele já tinha tocado na escola, né, naquela homenagem à independência. E depois de um tempinho, ele falou que tinha um amigo dele que estava vindo de Santos, que teve uma banda de hardcore lá, que a gente podia tentar colocar ele para tocar, que ia ser legal. Eu lembro que eu tinha comprado um contrabaixo, mas então não tinha banda, não tinha nada. Eu e o Marcelo, nós estávamos juntos, conversando, a gente sempre falava de banda, de rock, a gente curtia praticamente as mesmas músicas, né? O Marcelo chamou pra gente montar uma banda. Eu lembro que na época minha vida era dividida entre interior e litoral. Em um desses vai e vem, o meu grande amigo Johnny falou que tinha um amigo, o Marcelo Tussi, estava precisando de um guitarrista para montar uma banda e se eu teria interesse em tocar com eles. Na época o Johnny tocava contrabaixo. Essa formação que acabou ficando com 5 pessoas, né? A gente fez shows que eu lembro assim bem, que foi bem legal. Um show que a gente fez numa chácara, que eu não lembro o nome agora. O show da Chácara Eliana
Eu lembro que eu desloquei meu ombro, desse ombro, eu tentei jogar o Jonatas na piscina, né? Peguei ele pelo meio das pernas, a hora que eu joguei, meu ombro abaixou. Eu já tinha deslocado ele uma vez, né? Eu lembro que eu tive que ir pro hospital para colocar o ombro no lugar, né? Eu tava dirigindo, eu que tava com o carro. Aí meu amigo, né, de longa data, assim, de infância, assim, praticamente, o Israel, que teve que me levar pro hospital, dirigiu até lá, eu coloquei o ombro no lugar, ele voltou, me levou lá pra chácara, toquei com a tipóia, né? Acabou, ele ficou até o final porque ele precisava me levar embora e levar o pessoal da banda que eles estavam de carona comigo. Eu lembro que a banda ia fazer praticamente um ano já de banda, um ano e pouco, e a banda não tinha nome ainda. E o nome surgiu assim, tipo, muito espontâneo, assim, foi uma coisa até interessante, assim, eu sempre ia na casa do Zé Pedro de sábado à tarde, domingo, assim, para escutar sons, vinis que ele tinha lá, pra gente trocar ideia, que ele sempre foi um cara bem musical, assim, sempre entendeu bastante de música, né? Aí ele deu uma puta sugestão maravilhosa, assim, que foi o que ficou o nome, né? Foi, cara, não sei, foi uma junção assim, né, de influência, né? Eu tava ouvindo o Anarcofobia do Ratos, né? E tem aí eu meio que na brincadeira ali, eu juntei as palavras, sabe? Eu devia estar alegrão tomando uma cachaça ali, né, uma pinga com limão e, pô, anarcofobocólatras, né? E soou legal, né? Surgiu o edital do primeiro Araraquara Rock. E a gente fez a inscrição e tal, a gente foi selecionado para tocar. E eu até lembro que a gente recebeu uma cartinha no nome da banda, Anarcofobocólatras, o endereço, que acho que foi para mim que veio, ou foi pro Oswaldo, eu não lembro. A gente foi chamado para fazer a foto promocional do Araraquara Rock, primeiro. E o nosso baterista não pôde ir, a gente colocou um amigo nosso, ele nem tocava bateria, para poder fazer uma pose lá. Nossa, verdade, cara. Essa foto, ela saiu no jornal, eu tenho esse jornal aí. Na época, tipo, era nós 5, né? O Zé Pedro já tava morando em Monte Alto. O André não pôde ir no dia, porque foi marcado de última hora. Tipo, foi marcado de manhã e a gente fez a foto à tarde, então ele ia estar trabalhando. Então a gente foi e perguntou para um amigo nosso se ele podia fazer figuração na bateria lá. E como nós 4 estudávamos juntos, né, a gente foi direto, acabou a aula, a gente já foi lá pra Opus e tirou uma foto lá no estúdio, lá da Opus. O Miguel aí não se passou por baterista da banda, ele fez algumas participações assim, né, ele apareceu nesse show da Araraquara Rock 1. Eu não sei se ele apareceu no 2, mas eu lembro que ele subiu no palco no primeiro pra cantar uma música. O show foi lá no pavilhão da Facira, em algum dos galpões da Sear ali, aquele galpãozão. E foi no dia 29/6/2002. Eu lembro do Araraquara Rock, que eu já não tinha mais meu contrabaixo, mas aí eu lembro que eu toquei um baixo que o Marcelo tinha comprado. E aí fomos regular ele, o Andrezão foi afinar ele, a tarraxa saiu na mão dele. Aí eu tive que tocar com um baixo emprestado de uma banda que ia entrar depois. Ah, cara, eu achei legal, assim, o desfecho da coisa toda, porque foi engraçado, porque eu já tava morando em Monte Alto e você já tinha marcado já pra fazer o Araraquara Rock, né, cara? Aí eu vim pra cá especialmente pra isso, comprei as baquetinhas lá em Monte Alto e tal, e vim pra cá. E o show foi muito legal, cara, foi muito, muito legal mesmo. Recordo assim com muito carinho, cara, muito, muito massa, muito massa. O dia do evento, chegamos lá, tava lotado aquele pavilhão lá de Araraquara, que eu me lembro. E eu fiquei bem nervoso, porque não tinha tocado para aquela quantidade de pessoas ainda. Montamos o equipamento, começamos a apresentação. Eu sei que minha visão periférica fechou, eu só enxergava o que estava na frente do palco. E vi aquela galera ali, tudo sedenta por som. Começamos a tocar, mó pauleira.
Tussi no vocal, uma presença no palco grandão. Eu vi que o pessoal começou a já se bater lá embaixo, né? E aí se empolga e vai embora. Depois do primeiro Araraquara Rock, saiu o Zé Pedro da bateria, saiu o Jonatas do baixo e saiu o André da guitarra. Ficou só eu e o Oswaldo, que era o do início, assim, sempre foi nós dois. Eu não estava afim do compromisso de ensaiar. Eu lembro que depois do Araraquara Rock, o Marcelo começou a marcar vários ensaios, né? Um em seguida do outro, acho que praticamente era um por semana. Aí começou a virar compromisso, naquela época eu não estava afim de nada com nada, aí falei, não é pra mim, aí passei a bola pra outra. Aí, se eu não me engano, acho que o Oswaldo assumiu o baixo. Como a minha vida era muito complicada entre litoral e interior, eu tive que voltar até às pressas pro litoral para ajudar meu pai aqui. Cara, eu tinha meus 13 ou 14 anos, né? Era bem molecão mesmo. Foram poucos meses, né? Aí eu fui embora. Aquela época era tudo muito inconsequente, assim, não tinha... Se eu tivesse a cabeça que eu tinha hoje, seria diferente, com certeza. Eu estaria focado mais no som, né, na coisa toda, mas... Quando você é moleque, você quer ser o Sid Vicious, você quer... Né, meu? E não é por aí, né, cara? E a gente começou uma busca de novo por integrantes, né? E como eu estava na escola, né? Cursinho, escola, então a gente foi tentando na nossa sala tal, né? Tentei novamente o William Souza, né? Só que ele estava trabalhando e estava empenhado no nós, ele não podia entrar. Aí eu chamei novamente o Anderson para tocar bateria, ele voltou a tocar. A gente ficou um tempo sem achar guitarrista, né? Eu perguntei para algumas pessoas, ninguém sabia tal. O Oswaldo começou a fazer umas letras para a banda, letras legais, até bem políticas assim. E nesse meio tempo, quando eu estava no cursinho, eu achei um cara para tocar guitarra com a gente, o Rafael Fosse, que estudava comigo, né? E ele aceitou numa boa, a gente começou, mas ele ficou muito pouco tempo na banda tal, mas ele fez uma baita contribuição assim para a banda tal. Eu entrei na Anarcofobocólatras, era em 2002. E quem me chamou foi o Marcelo Tussi. A gente não chegou a tocar em nenhum show, a gente ensaiou bastante aqui em casa, e na casa do Tussi também. Eu entrei na época na banda que era pra musicar as letras, né? Das músicas que a gente tinha de composição da banda mesmo, né? Que era a autoria própria. Na época que o Fosse foi musicar as letras e tal, a gente tava com o Anderson, né? E aí a gente passou o Oswaldo pro baixo, né? E aí ficaria para a banda poder ter continuidade, né? Porque ia ser 2 guitarristas só, então a gente deixou o Fosse para a guitarra e o Oswaldo foi pro baixo. Como o Fosse não pôde ficar, né? Aí o William Souza, né? Meu amigo de longa data, assim, um irmãozão, assim. Ele, acho que meio preocupado pro andamento da banda e tal, ele indicou o guitarrista da banda dele. Cara, tinha um brother meu que era praticamente um irmão meu, que era o William, que estudava com o Tussi, né, mano, o vocal da banda. Só que o cara não era guitarrista, esse William, né, mano? O cara era baixista e eu tava começando a tocar guitarra, 6 meses de guitarra eu tinha. Aí ele falou, você tá afim? Eu falei, puta, mano, vamos aí, eu gosto do som e eu quero pegar a experiência de tocar, de fazer show, tá ligado? A experiência de ter banda mesmo. E aí foi assim que rolou a entrada. Então com essa formação, como o Gabriel já na guitarra e tal, a gente foi tocar no palco livre da Opus, que foi onde aconteceu o nosso primeiro show, né? E nessa época a Opus estava fazendo tava promovendo um evento que era uma seletiva, que quem ganhasse a seletiva gravariam 2 ou 3 músicas lá na Opus.
E aí, com essa formação, que ficou bem legal, assim, a gente ganhou essa seletiva e teve o direito de gravar as músicas e tal. Foi bem legal ter ganhado, acho que foi a primeira vez que eu ganhei alguma coisa com banda na vida, assim. Essa experiência foi louca também. A gente ensaiou 2, 3 vezes pra tocar nesse festival e ganhou, cara. Ganhou. A galera pirou, assim, os caras que julgavam lá ficaram meio de cara com a vibe da banda, assim. As outras bandas ali, tudo ensaiadinha, tudo certinho, mas não tinha energia nenhuma, né, meu? Aí a gente ganhou esses dois sons que a gente gravou com o Breton e com o Bernardo. 2 caras que eram muito parceiro meu na época. Então a gente gravou Democracete. Mais uma vez a gente teve uma perda de integrante, né? Por conta de coisas da vida, né, cara? Tipo, por conta de trabalho, faculdade, essas coisas, o Anderson não conseguiu continuar e ele saiu pela segunda vez da banda em definitivo agora, ele não voltaria mais. Ele saiu, aí o Gabriel indicou, tipo, pra cobrir até a gente achar alguém, né? Ou, sei lá, pra ver se dava certo, indicou o Rafael, que é o baterista da Noisa. Não, eu lembro que a gente sempre tava ali junto ali na Opus, né? E o Gabriel, acho que você tinha acabado de chamar o Gabriel pra banda. Aí eu lembro que talvez o Gabriel deve ter te indicado pra você e você veio conversar comigo, o Gazinho também. Em 2003 rolou de novo o Araraquara Rock, a gente fez a inscrição e foi selecionado novamente. Com essa formação a gente tocou no dia 5/7 de 2003. Fiz 2 Araraquara Rock, um com calibre 12, se eu não me engano, que a gente fez, que foi da hora pra caramba. Que a gente ensaiou tipo, poucas vezes, foi meio na loucura assim, mas no fim foi da hora pra caralho. Ao mesmo tempo que o Araraquara Rock era sempre maravilhoso tocar, ele era uma maldição pra gente, assim, teoricamente até esse segundo ano, né? Porque sempre depois que acabava o Araraquara Rock, assim, alguém saía. E novamente em 2003 o Rafael e o Gabriel saíram, mas era uma coisa meio imprevista, assim, eles tinham nós, eles tinham que se dedicar à banda deles e normal. Como sempre na minha vida, não consegui fazer coisas por conta de tempo. Coincidiu de eu começar a trabalhar logo depois que eu entrei na banda dos caras. E como eu já tinha essa outra banda que era o Noisers, que era o meu projeto principal, assim, que eu já tava com os caras há 2 anos e tal, eu acabei pedindo pra sair do trampo dos caras, com muito aperto, porque eu curtia fazer o som. Por conta de tempo, mais uma vez, eu não consegui tocar um projeto, assim, tocar um trampo que eu gostava. Na época tinha outras bandas, né? Tava com nós, aí tava começando outras bandas também junto com o Gabriel. Tava dando aula de música na época, lá na Opus e tal, tava prestando vestibular, né, aquela correria. Acabou não continuando no Anarco. A gente ficou um tempo procurando, né, novamente, mais um baterista e um guitarrista. Eu lembro de ter um amigo de longa data, assim, de ter estudado na mesma escola, que era roqueiro, curtia música extrema, assim, que tocava bateria, que era o Cristiano. E eu fui atrás dele pra ver, né, tipo, ele tinha ido nos 2, primeiros Araraquara Rock, depois do segundo eu fui conversei com ele e tal, e ele acabou aceitando, assim, né, a gente era amigo já há um tempo já. Aí por indicação do William Albino e pela indicação do Rafael Sgroy, que também já era amigo, assim, em comum da gente, ele indicou o André Barraca, que era o guitarrista, o André Oliveira, vulgo Barraca, que era o guitarrista do No Idea, que já era na veia punk, assim, né? Então, tipo, ele ia ser uma coisa mais adaptável, fácil, assim. Bom, eu acho que foi
em 2003. Não sei se a gente se trombou num show quando eu tocava com o No ID ainda, se foi através do Sgroy, como eu não lembro. O que eu me lembro da Anarcofobocólatras foi do show que eu vi dos caras em 2002, que foi o primeiro Araraquara Rock na Facira na época. E em 2003, os caras tocaram também no segundo Araraquara Rock. No caso, eu também estava estreando com a minha banda, lá outra banda, Phantom Power. E eu, assim, tinha uma certa identificação assim, com a Anarco, porque os caras gostavam muito de Ratos de Porão, que é uma banda que eu sou muito fã e tal. E eu lembro que em 2003, tipo, acabou a Araraquara Rock e tal. Se eu não me engano, o baterista deles, eu não sei por que motivo não pôde continuar, pediu pra sair, não sei. E eu lembro que os caras estavam aqui ajeitando uma gravação no estúdio. Que os caras estavam meio que procurando alguém, né, depois. E aí o Tussi veio me procurar, me perguntou se eu aceitaria gravar, entrar na banda e tal. Mesmo que eu não sendo tão fã do estilo punk rock, não sou fã, mas eu aceitei, curti a ideia. E foi engraçado que eu me lembro que acho que foram 2 semanas antes de gravar, foi que os caras, que a gente ensaiou, assim, fez o primeiro ensaio, com 2 semanas. Mas, bom, felizmente deu tudo certo, a gente foi lá na Opus, gravou 2 semanas depois Cidade do Caos. Mais uma vez os jornais noticiam que é o civil que dominou o município. Casa total, matança geral. Quem vive na cidade do caos. Casa total, matança geral. Quem vive na cidade do caos. Não sei por que motivo o Cristiano não pôde tocar alguns shows, não, peraí. Um deles eu lembro, o outro show eu não lembro por quê. Eu lembro que um show ele estava produzindo um curta-metragem, né, que chamava Amor em Fatias, lá em São Carlos. Esse é um dos motivos, ele não pôde tocar em 2 shows, né, e aí eu chamei um cara da minha sala que tocava bateria, né, ele era mais metal, mas conseguiu cobrir direitinho, o William Abreu, pra tocar bateria nesses 2 shows aí, que ele era amigo do Barraca também, já do Osvaldo, tipo, eu e o Osvaldo estavam juntos, o William também. E, poxa, e dali em diante o negócio foi piorando no bom sentido, porque eu tenho influências mais de músicas mais velozes, assim, do grind, do death metal, música mais extrema do que punk rock. E eu fui chegando de mansinho, falando pros caras, né, a gente, conforme... Primeiro eles começaram, como era uma banda com muito punk rock, tocava muito cover punk rock e tal, mais cover do que músicas próprias. Eles tinham mais a Democracete e a Alcolônia. E aí, então, Cidade do Caos, né? Mas o resto era tudo cover. E aí a gente começou a investir mais em músicas próprias e tal. E eu fui colocando lá meu pezinho, meu dedinho lá, falei, a gente podia acelerar um pouquinho aqui esse trechinho. Podia ser, essa música pode ser nesse ritmo mais rápido. Então eu meio que fui culpado pela aceleração das músicas, assim, a gente foi evoluindo, assim, ficando mais brutais, mais extremos. Aí passamos mais pro crust, pro grind, assim, cara, foi um salto e tanto, mas sempre com muitos covers ainda e tal, a gente foi fazendo essa divisão e tal, e aos poucos a gente foi criando, acho que uma identidade mais própria, né, da banda, cara. Aí fomos evoluindo, infelizmente, na cidade, assim, a banda já estava bem conhecida. Eu lembro que essa formação, que é a última, assim, da Anarco, a clássica mesmo, durou um ano e pouco, 2 anos, assim, a gente começou a ter uma influência de todos, assim, da banda, porque como são 4 pessoas de estilos totalmente diferentes, assim, musical, né, tipo,
Tipo, eu era uma mistura de metal do mais levinho, mais extremo, assim. O Cristiano era mais focado em metal extremo, assim, bem extremo. O Osvaldo já era mais metalzão, né? Clássico, Halloween, Iron Maiden. E o Barraca era mais punk, né? Ramones, Rancid, essas coisas assim. Então, tipo, era uma mistura louca, assim, de influências. Começou a sair umas coisas bem pesadas, assim, por influência mais minha do Cristiano, né? Bom, aí a banda ficou estabelecida mesmo como um quarteto, no caso, né? Eu, bateria, o Tussi no vocal, o Barraca na guitarra e o Osvaldo no baixo. E, a gente foi se desenvolvendo, foi ficando mais extremo, assim. Foi mudando a proposta, mudou a proposta da banda, eu sou o principal culpado, né? O Tussi, felizmente, o bom é que o pessoal aceitava bastante, assim, essa mudança, ficar mais barulhento, assim. E o Tussi também, como fã de música mais extrema, também, curtiu, deu sugestão e fez músicas também no estilo, o máximo, cara. No final de 2004, início de 2005, assim, a gente resolveu mudar o nome da banda porque a gente estava mudando de estilo a banda. A gente resolveu começar uma coisa nova, tipo, do zero, assim, muita troca de integrantes, essas coisas, então a gente acabou mudando o nome da banda por conta disso, assim, a gente tava ficando mais agressivo, a gente meio que incorporou um grindcore, assim. Aí eu lembro que a Narcofobocó lá atrás era um nome comprido e tal, e aí a gente mudou para horrísono. O que é horrísono? Significa que produz um som aterrorizante. Perfeito pra banda, acho que. Agora, como que eu achei esse nome? Não sei, cara, um belo dia eu estava nas minhas férias e eu falei, vou pegar um dicionário e vou começar a ler as palavras, os significados. Comecei, um por um, e até cheguei no H, cheguei no risco e falei, é isso, cara, perfeito. Então encaixou como uma luva pro nosso som, que a gente já estava bem grind mesmo, bem brutal, rápido, veloz e tal. Uma determinada revista famosa de rock estava fazendo uma seletiva, uma audição, que a banda que ganhasse ia ter um show, um CD, umas coisas assim, beleza. E a gente fez inscrição, foi selecionado, foi lá em São Paulo, eu lembro que foi no bairro do Morumbi, uma escola de música de lá. Beleza, a gente já foi até lá para cantar uma música só, mas beleza. Aí tal, tinha uma área de recreação, assim, um pátiozinho, assim, onde tinha um som pra você colocar, ouvir a música que você ia tirar, sei lá, alguma coisa assim. E a gente tava lá, tal, descontraído, deitado no chão, nos puff, ouvindo música, ouvindo Rádio Porão, que era o que a gente ia tocar. Eu acho que a gente tocou Crocodilo, alguma coisa assim. Tocando. Barracas estão ocupadas demais tocando. Que nojo, peraí. Pelo amor de Deus, que vergonha. Decalço sexual. Osvaldo. Ó a camiseta que eu vi no bandejão. Escuta essa. Pra nós usar tudo. Pobres! E aí demorando, eu tive uma vontade de ir no banheiro e tal. Eu falei, já chama, vou segurar um pouco, depois eu vou, né? Depois de cantar eu vou. Demorou, não chamou, falei, quer saber, eu vou no banheiro. O banheiro era no segundo andar, assim, eu fui lá no banheiro, tô lá fazendo minhas necessidades. De repente começou a ouvir uns barulhos na janela, assim, puf, pedra, alguma coisa assim. Aí eu, porra, velho, que isso, mano? Eu continuei, ouvi de novo, eu fui lá, levantei, fui lá ver na janela, os caras estavam lá embaixo, a gente vai tocar, velho, vai aí, mano. Puta, tive que acelerar as coisas lá, a gente foi lá, tocou, aquela música rapidão, o cara meio que foi elogiando e tal, que eu cantava bastante, que eu tinha que participar da seletiva do Sepultura. E é aquela história, cara, tipo, a gente vai até São Paulo, gasta dinheiro pra ir lá, um negócio que era meio armado, tipo, uma molecada lá da escola acabou ganhando essa porra aí. Mas enfim, isso daí é pra servir de exemplo, que a gente sempre entra em furadinha, tá ligado? Né? O cara que teve uma banda na vida sabe que sempre tem as furadas. Eu lembro de muitos shows, né, do Nova Ionei, que vários deles eram com uma cabra. E
com a Phantom Power, que era outra banda do Cristiano. Eu vou dar 2 exemplos, assim, 2 ou 3 exemplos das duas bandas. Eu lembro que... uma de cada banda e uma do bar, vai. Eu lembro que com a Macabra a gente foi tocar num Natal e tipo, alguém sacou umas luzinhas de Natal, pôs na bateria, pôs no teto, assim. Ficou aquela coisa show macabro de Natal, foi muito louco, assim, tipo, nesse show eu lembro que o Perico, o vocalista da Macabra, foi cantar uma música do Ratos comigo lá, muito foda. Cantei uma música com ele depois. Com a Phantom Power não foi no Varney. Phantom Power, o episódio que eu lembro foi que a gente foi tocar numa seletiva em Boa Esperança do Sul. Aquela furada, mas como era aqui do lado a gente foi. Não sei o que ia ganhar, nem lembro. Aí as bandas foram juntas e tal, eu lembro que a gente tirou várias fotos com um salgadinho lá, que eu não lembro o nome. O Osvaldo que tinha comprado esse salgadinho no boteco ali do lado. Mas foi engraçado, e uma parte engraçada desse show foi que tipo, a gente chegou lá, o lugar era um lugar de terceira idade, então tava cheio de senhor, eu falei, nossa, a gente vai matar os velhos, cara. Que foda. Beleza, a gente foi lá, tocou, aquele dia eu toquei com uma raiva, assim, tipo, pra querer mostrar, pra dar medo mesmo. E no final tava eles, os senhores aplaudindo, ovacionando, foi uma coisa inesperada, que a gente acha que a gente vai, né, desagradar, a gente agradou ao extremo, assim. Foi bem legal. Do Varney, uma coisa que eu achei massa, assim, foi num dia que a gente tava tocando com Macabra, Correra e eu acho que Phantom Power de novo, eu não lembro. Mas o Dimebag tinha acabado de morrer, assim, aí juntou eu, o Cristiano, o William, que era o vocal da No Idea, e o Matheus, que era o guitarra da Macabra, fizemos uma homenagem ao Dimebag lá, assim. Foi um dia bem triste, assim, que o cara morreu tragicamente, o cara é foda pra caralho. Mas era assim a história que eu queria contar, assim, sobre o bar. Depois a gente, mais tarde, chegou a gravar, a gente fez um registro ao vivo, o Stanley gravou pra gente, inclusive, em São Carlos. A gente tocou no DEAD lá, se eu não me engano, e até chegou a gravar num CDzinho e tal. Foi lançado oficialmente, mas não foi, né? Tem capa, tem encarte, tudo bonitinho, mas tipo, não é aquela coisa... Meu, naquela época, você conseguir fazer demo, essas coisas, era bem complicado e tal. Mas tem um registro aí ao vivo, cara, ficou aceitável, assim. A gente manteve essa formação ainda por um tempo e tal, mas depois o Osvaldo precisou sair da banda, então ele saindo, o Tussi assumiu, né, o vocal já fazia, ele assumiu o baixo, e a gente continuou como um trio, né, eu, Barraca e o Tussi. Meu, e continuamos investindo também em porradaria e tal, a gente fez alguns shows em Araraquara e região. Eu me lembro que o melhor show, na minha opinião, com aquela banda foi em Bauru, cara. Foi um showzaço, assim, tipo, que eu lembro que o palco era alto pra caramba e a gente, nossa atuação modestamente eu achei perfeita, cara. A gente tava muito em sintonia, assim. Felizmente fomos elogiados pelo pessoal e tal, e foi inesquecível, cara. Puta, foi legal pra caramba. Acho que lá que eu conheci o Juninho do Artigo 19. Os caras receberam a gente muito bem, assim, trataram bem pra caramba. Aí a gente não tinha combinado nada de caixinha, a gente acabou ganhando dinheiro depois pra ir comer e tal. Foi legal pra caramba. Eu lembro que no intervalo de uma banda ou outra o pessoal ia recitar uns poemas. Eu lembro que o cara recitou um poema do Baudelaire que eu conhecia, que era bem macabro, assim, né? Tipo, acho que foi num dia de finados, né? Culto aos mortos. Foi bem legal esse show aí também, cara. E aí a gente foi fazendo músicas misturando humor, e é importante frisar isso, que assim, a nossa pegada tinha bastante tom de humor, tipo, tinha músicas chamadas, por exemplo, Kill the Poodles, pô, um sarro, meu. Lógico que a gente abomina, assim, maltrata os animais, mas a gente tira sarro e tal, e coisas do tipo, né. Aí a gente começou, eu lembro dos clássicos até, tipo, aquela rua... Por nada não, mas fui eu, o autor, eu me orgulho e tal. Inclusive minha banda atual, os Capial, fez cover, gravou aí e tal. Cara, Toca Raul, inclusive a gente falou dela em um dos Araraquara Rock que a gente tocou depois em outras edições. Eu lembro que teve uma equipe de reportagem, não lembro nem de que canal lá. E aí o cara entrevistando a gente, assim, acho que eles assistiram a
a nossa apresentação e perceberam, e escutaram o Toca Raul. E vieram questionar, perguntar da gente, pra gente sobre isso e tal. E é aquele sarro, né, meu? Pô, todo show que você vai, você fala, Toca Raul, Toca Raul. A gente vai falar, beleza, vamos fazer uma música chamada Toca Raul. E aí, quando o nego começava a pedir assim, cara, a gente pegava e mandava bronca nessa daí. Escrito Toca Raul e tudo quanto é, qualquer show, cara. Um dia a gente, baixista aí, falou, olha, a gente podia fazer uma música chamada Toca Raul, né? Não deu outra, cara. Ele não tem como usar óculos escuros. Toca Raul, Toca Raul, Toca Raul, Toca Raul. Tem alguns, né, que foram bem legais. Que nem o do Araraquara Rock, que a gente tocou, pela infra, né, do local. Nunca tinha tocado num palco tão grande, com som profissional. Então, quando escutei aquele JC 1800 gritando, foi muito louco. Foi bem legal esse dia. Em 2005, 2006, a gente estava em 3 só, né? Eu já estava tocando baixo e cantando. A gente queria que a banda ficasse um pouco mais pesada, né? Ter 2 guitarras e tal. E aí eu chamei o Maurício, o Matheus, porque a Macabra estava meio que dando um tempo, assim, meio que trocando de baixista. Então eu chamei ele para tocar guitarra na banda, para ficar mais pesado e tal. E na mesma época rolou de acontecer o primeiro Alternatal, né? Tudo começou com o Tussi o Marcelo pediu, acho que ele estava sem o guitarrista, ele já estava começando esse projeto, que era tocar uma coisa mais agressiva, talvez que o Anarco. Já era o Risco, já tinha esse nome, que eu achava muito sui generis, eu achava um nome muito forte, né? Que era o pior grito, né? Talvez a coisa mais dissonante possível, né? Horrorosa. A gente tinha esse clima muito dark. E aí eu lembro que a gente fez, acho que 2 ensaios ou 3. Eu lembro que a experiência foi muito interessante, eu nunca tinha tocado alguma coisa tão agressiva assim. Acho que no Macabra ainda era uma coisa mais heavy, assim, não era tão death metal. Mas foi uma experiência muito interessante, acho que foi gratificante. Tenho boas memórias desse tempo. Pouco tempo depois, o Matheus teve que ir embora para São Paulo para terminar os cursos dele, terminar a faculdade de música, né? Começar a dar aula lá, ele foi morar para São Paulo, então ele acabou deixando a banda também. Olha, um dos shows do Risco que eu lembro com muita satisfação, assim, foi um show, eu acho que era uma reinauguração do Caibai, alguma coisa que tinha fechado para reforma, eu sei que ele estava abrindo de novo. Era o bar do William Bino junto com o Henrique Punk, que é o dono do Art Bola hoje em dia, que foi o show com o Muqueca de Rato. Puta, cara, esse show foi foda demais, assim. Foi uma puta honra ter sido chamado pra tocar. A gente tocou junto com o Terror Scan, que é uma banda de Catanduva, era uma banda de Catanduva, do nosso queridíssimo amigo Fábio Japa, que era da Prayer of Chaos hoje em dia. Puta, esse dia foi foda, cara. Eu lembro que fazia uns 7 anos que eu não entrava em uma roda, mas eu entrei porque o Muqueca é foda. Tipo, eu lembro que o Muqueca na época tinha acabado de lançar o Carne, né, o álbum Carne. Eu entrei na roda, acabei até distendendo a costela, tanta força que eu fiz pra entrar naquela roda lá, mas foi fodido, cara. Eu lembro que nessa época aí também teve um outro show foda. A gente conheceu o pessoal, né, da banda, que a gente tocou com uma banda do Piauí, eu acredito, não lembro direito, Scud. Os caras vieram pra cá de Kombi e tal, puta, foi foda também, cara. Os caras maior gente boa, a gente fez uns showzinhos pela região aí. Por cada um de nós, assim, está fazendo faculdade fora, né? Tipo, eu tava em Garça fazendo florestal, o Barraca tava fazendo biologia em Campinas, o Cristiano tava terminando a imagem e som em São Carlos, então, tipo, a gente tinha que conciliar muita coisa para poder ensaiar, para poder tocar. Então a gente resolveu que ninguém mais ia entrar e ninguém ia mais sair da banda. Se caso alguém não pudesse tocar, a gente ia acabar com a banda ia acabar ali, tipo, num momento top, assim, crucial, né? Tipo, um momento que foi foda, assim, pra todo mundo. E os 3 não tinha tempo mais, então a banda acabou, assim, né? Olha, eu acho que eu não conseguia mais conciliar ficar aqui em Campinas e com a frequência necessária para ensaiar e
vocês marcavam um show, eu não conseguia ir, nem para ensaiar e muito menos no dia que eu ia tocar. Então tava ficando complicado, né? Então a minha parte foi por causa disso, morando aqui, então não dava mais para eu ir. Ficaram as boas lembranças, assim, cara, achei do caramba. Tipo, poder tocar na Horizon, assim, foi mais ou menos como eu tentei me desenvolver como baterista mais veloz, assim, foi o começo de tudo. Junto com a Rock Seguros, que foi a primeira, mas ali eu pude, né, seguir um pouco mais adiante e tal, então, bons tempos. E enquanto a gente estava no Horizon, eu e o Tussi, paralelamente, a gente decidiu desenvolver mais uma banda aí. Na verdade, eu nem lembro de que foi a iniciativa, mas que o Jarrão se juntou a nós, assim, para formar uma nova banda. Na verdade, foi bem antes, né? Tipo, eu apareci lá em Araraquara, porque cursava minha graduação, minha facu, e lá eu fui vendo e conheci o Horizon, né, mano? Puta de uma banda que eu fiquei encantado, assim, com a barulheira. E passei a acompanhar mesmo, né, mano? Então os caras faziam som lá, eu tentava colar pra ver. E daí acabei conhecendo o Cristiano Batera, puta de um cara espetacular, carinho muito grande por ele. Fiz uma gig lá em Araraquara, eu mesmo, com mais a força de uns camaradas meus aí, a gente organizou um rolê lá, né? Só com bandas, eu acho que foi Correra, Horizon, a banda que eu tocava na época, a Toxina, e o Funeral. Puta, eu lembro que nesse show da Videoqueria, foi quando a primeira vez que eu conheci o Jarrão, né, o Danilo. Foi a primeira vez que eu vi ele na vida, assim. A gente se conheceu ali e tal, não foi uma coisa profunda, assim, aquele dia de se conhecer, mas a gente se conheceu, né. Porque ele que entrou em contato comigo para marcar esse show, né. Eu lembro que nesse dia a gente tava tocando, não sei o que aconteceu, cara, o Cristiano caiu do banquinho da bateria, parou no meio da música, assim, uma coisa de louco, teve várias participações, o Henrique cantou com a gente, a Fernanda, o Donizete também cantou com a gente, fez um cover do Disrupt com a gente. Aí depois desse dia pra frente, assim, que eu comecei a ter mais amizade com o Jarrão, assim. Trocando mais ideia com todos, fiz amizade até que a gente trombou numa outra oportunidade, a gente trombou numa festa, a Fantasia, de um bar que também rolava altas bandas porrada lá, no Caibar. E lá trocamos ideia e lá eu acho que surgiu a possibilidade de a gente se reunir pra fazer um som. E daí virou aquela desgraceira lá, mano, Mediantes Imundos. Cara, eu lembro que esse nome surgiu de uma festa fantasia que a gente foi no Caibar, no antigo Caibar. E eu tava vestido de mendigo, né? Tipo de andarilho. O Cristiano de Eletrofã. Eu fui fantasiado de engenheiro florestal, que é o que eu sou formado mesmo, né? Eu tava lá de calça jeans, uma camiseta verde do curso, acredito com símbolo, assim, uma bainha de facão, perneira, a mesma perneira e a mesma bainha que eu uso pra tocar nos capial hoje em dia. Fizemos uma foto, tipo, todo mundo largado lá na calçada lá. E aí eu não lembro o que ele falou com o Tuss, que o Tuss falou que parecia um mendigo maltrapilho, não sei, depois alguém me corrige essa história. Mas aí tentaram passar pro francês esse negócio, o mendigo maltrapilho, virou Mediantes Imundes. Pedi pro meu amigo de infância, cara, Israel de Sá, pra fazer essa tradução do mendigo maltrapilho pro francês, cara. E ele fez, ficou muito bom, assim, a sonoridade, Mediantes Imundos, né? E a proposta também é um pouquinho de grind, crust, assim, era um pouquinho diferente da Horizon, acho que era um pouquinho mais variado e tal. Tinha um pouco de punk rock, tinha mais coisas, assim. E, meu, como trio a gente também funcionou muito bem no começo, assim, cara. Foi muito legal, as músicas, meu, fluíam, assim, cara, e empolgantes pra caramba. Também foi um período muito animal, assim, cara. E era emocionante tocar com duas bandas ao mesmo tempo. Cansava pra caramba, mas, meu, tem que dar conta, né? Então, mano, a gente ensaiava em alguns lugares. Quando não, a gente se reunia com mais frequência na casa do Tussi, num quartinho de dispensa que ele tinha lá. A gente se reunia lá e fazia barulheira.
Quando não, reunia em casa também. A gente ensaiava na cozinha, cara, e aqueles azulejos, eu acho que reverberava o som lá, cara. Puta que pariu, eu saía de lá surdo, mano. Puta, cara, eu lembro de ir nos finais de semana na casa do Jarrão, a gente já tava bem amigo e tal, de ir lá, sentar, fazer umas letras em parceria, criar umas melodias para umas músicas e tal. Sentava lá, passava o dia inteiro fazendo isso. Puta, era bom demais, cara. Eu lembro que saíam umas músicas bem legais, assim, cara. Umas melodias bem fodas, assim. A gente fazia isso até na internet e tal. Tipo, cada um gravava um videozinho, mandava, ô, como que você acha que tá, tal. Puta, legal essas coisas de criar junto, assim, é foda, cara. E a gente se divertia bastante, mano. Saía sempre alguma coisa, porque era simples, né, mano? Era barulheira, era pra fazer coisa feia, deselegante, pra ninguém gostar de ouvir. Você que tá assistindo aí, que não tem uma banda, puta, cara, pega, compra um instrumento, tenta tocar do jeito que você pode, ele, que é o que eu fiz com Mediantes Imundos. Inclusive, Mediantes Imundos foi que eu fui sair da bateria, né, cara? Porque até então eu só tocava batera, daí eu tava de saco cheio de tocar batera, eu comprei um baixo e vamos montar um barulho aí, pegou e até que foi, né, cara? E, bom, em determinado momento lá o Jarrão saiu, né? Ele também se mudou para Nova Europa, porque ele era de Araraquara, estava morando em Araraquara e voltou a morar em Nova Europa. Então, foi foda, né, cara? Eu não sabia direito o que eu tava fazendo e o que eu queria fazer, né? Então quando eu me vi, eu tava tocando uma cacetada de banda, cara. Tocava em banda pra caralho, assim. Comprei Alf Chaos, com o Hips Not Dead, do Gão de São Carlos. Tava tampando buraco funeral, às vezes o William não podia tocar, eu ia. Tocava no Donizetti, tocava no Pesadelo Brasileiro de Catanduva, tocava numa pá de banda, cara. E já tava naquela fase de monografia já, e a faculdade tava preto, tava feio o negócio, não tava com nota boa, eu podia não me formar. E aquela coisa do caralho, né, mano? Vai batendo aquele choque no C aí e vai falar, ó, bichão, pega o canudo e vai capinar teu terreno aí, porque a água tá batendo na bunda, mano, você tem que se virar. Então deu meio que um choque assim, eu tive que pra dar uma desafogada, né, cara, pegar um fôlego e sair de algumas bandas. Infelizmente, Mediantes Imundos foi uma delas. Mas não foi só ela, foi várias. Donizetti eu saí, Pesadelo eu saí. Então foi por causa de sei lá, ter que priorizar minha carreira e uma porrada de coisa. E valeu depois pelo Frango, né, ter substituído eu. Puta, ainda bem, Frango. Então, foi na época do Orkut, você colocou um anúncio que tava precisando de um baixista e eu me ofereci e fiz o teste lá com vocês e deu certo. Porque era um som que eu nunca tinha tocado. Pensei, pô, vai ser diferente. Aí comecei e falei, pô, que gostoso, cara. O ambiente foi gostoso. Nosso primeiro show, eu lembro, foi lá em Bauru, primeiro que eu toquei. Foi animal, tinha gente pra caralho, tinha as bandas de fora. Hoje eu lembro que a gente abriu pro Mad, X-Men, não sei das quantas, não sei o que lá, não sei o que, e do Pulmonar e Fibroses, cara. Que banda linda. Também tocou Subcut também nesse festival em Bauru, que eu me lembro, cara. Foi o Noise Core, não lembro qual era a edição do Noise Core. Aliás, Ger, um abraço pra você, cara. E foi muito gostoso, foi muito gostoso. Tava bem nervoso, mas foi muito gostoso. Lembro da seletiva que a gente participou, que a gente só não ganhou por causa da molecada que praticamente os pais pagaram, mas tá bom, né? A gente quase chegou lá. Eu lembro dessas coisas, pô, foi divertido pra caramba, a molecada vindo pedir CD nosso. Puta, foi muito bom. A gente queria registrar as músicas, cara, então a gente combinamos assim, no Caibar, que era até então de propriedade do William Albino, assim, a gente pegou e gravou um negócio lá, mas só sem o baixo. Puta, cara, foi legal demais gravar essa demo, cara. Puta, legal mesmo, velho. Eu lembro que o Frango não pôde ir no dia da gravação e tal, ele teve que gravar depois. No dia da gravação a gente gravou lá no Caibar, né? Quem gravou o CD inteiro, a demo inteira foi o William Albino, dono do bar.
que é meu amigo há 1000 anos, assim, a gente estudou junto, cara, na 6ª série, na Educar, em 2006, eu acho, em 96, eu acho. Aí, tipo, pra gente não ficar meio perdido com o tempo do baixo, porque tinha umas partes que o baixo tocava sozinho e tal, aí ele gravou a linha de baixo, o William, lá, esse dia e tal, puta, foi bem legal, cara. É verdade, no dia da gravação do CD eu tive que trabalhar. Puta, eu não pude participar da gravação do CD no estúdio, aí eu lembro que vocês gravaram tudo. Sem o baixo, então ficou bateria, guitarra, o vocal do Tussi. A gente gravou lá, gravação tosca pra caramba. E eu gravei em casa, separado do computador, depois editei, encaixando tudo. A linha do baixo com o resto dos instrumentos já gravado com o vocal. E no final até que ficou legal, ficou bom. Ficou bom. Esse tempo atrás eu tava escutando lá, ficou legal. Mas nunca foi oficialmente lançado esse material, assim. Então, mas ficou registro, né? Melhor do que nada. Então eu escutei inclusive recentemente, assim, e, pô, fiquei com um nó na garganta, assim, tão legal que eram essas músicas, cara. Verdade, cara, esse material nunca foi lançado, assim, teoricamente. Eu não lembro se a gente chegou a vender algum, acho que não, acho que a gente só disponibilizou para download, alguma coisa assim. Ele não foi lançado, mas ele tinha um encartezinho e tal, que era uma foto que a gente tirou lá em Bauru, quando a gente foi tocar no Noise Fest lá. Mas eu gosto bastante desse material, inclusive dessa demo surgiu 2 clipes bem toscos, assim, que são as imagens da gravação do dia lá, e algumas imagens que eu peguei na internet, assim, e ficou legal, aceitável, assim, vai. Showzinho da Verdurada lá em Ribeirão Preto, aquele porão quente pra caralho. Que foi lá, o cara quebrou o cabo dentro do meu baixo, que eu tive que tocar com o baixo do cara. Nossa, que baixo horrível do cara, que as cordas dele eram disso daqui, do braço. Você tinha que apertar assim com o braço inteiro pra corda chegar na nota. Nossa, aquele dia também foi trash. E aí era só abrir lá com um parafusinho, só, eu não sabia, não tinha ferramenta nenhuma. Mas foi legal, foi outro dia que foi legal também. Puta, cara, essa formação ficou por um bom tempo, assim, cara. Eu lembro que o nosso último show foi no Chinchilla, a gente tocou tarde pra caramba nesse dia, eu tava doente pra caramba também. Mas eu lembro que esse foi o último show. Depois de um tempo a gente ficou ensaiando, mas aí, tipo, por conta de forças maiores, assim, a gente acabou meio que acabando a banda. Mas a gente fez a mesma coisa que aconteceu com o Riston, tipo, não entra mais ninguém, não ia sair mais ninguém. Se alguém não pudesse, a banda ia acabar. E o Cristiano não estava podendo na época, né? Tipo, ele estava com muita coisa de faculdade, acho que ele estava fazendo sua 2ª ou 3ª faculdade já, TCC, um monte de coisa, trabalhando já. Então, tipo, ele estava sem tempo, né? Ele estava com outras bandas também deu um tempo com as bandas. Mas aí a banda, tipo, meio que esfriou total, assim, e a gente acabou parar com ela. Mas, tipo, puta, foi um período foda, assim, pra caramba, tocar no Mediantes também, que a gente fez vários shows legais, assim, pela região e tal, puta, tempo bom demais, e a gente sempre tem um registrinho pra olhar ali, das 3 bandas, graças a Deus, tive um registro, né, da Mediantes não foi diferente, teve essa demozinha aí. Tocar na Anarco foi muito bom, porque foi a primeira, né, a Noise foi a banda que eu comecei, mas a primeira que eu me apresentei foi a Anarco, então não tem que falar. Anarco Fogocólatras foi uma coisa muito importante pra mim, foi bacana demais. E por causa do Tussi, principalmente, que sempre foi um irmão, um amigo aí de todo mundo aí do pessoal, foi legal demais. Foi uma época, assim, um período bacana na minha vida. Tinha 17 anos, não queria saber de nada com nada, só me divertir. Foi bom enquanto durou. E é
Mas fica a memória, né? Memória bem bacana, bem colorida na cabeça e no coração da gente, né? Então, foi bacana. Ah, cara, o que eu tenho pra falar é que foram momentos intensos, assim, né? Foi uma época muito legal, cara. Eu posso dizer que realmente eu vivi minha juventude, cara, nessa época, assim. Intensamente, né? Só tenho a agradecer a todos vocês que fizeram parte desse momento na minha vida, aos integrantes e aos amigos. Pô, foi bacana e tal, zoeira pra caramba. Não era nada muito regrado as coisas, não. A gente era bastante amigo e o que valia era a curtição de tocar na banda e tal. Então acho que essa é a consideração sobre essa época aí, que foi uma época do caralho. A gente ia fazer o som de verdade na raça, em festa de amigo, casa de amigo, em palquinho, em qualquer lugar que a gente queria tocar. E tinha quem queria assistir porque gostava do som. Esse é o resumo. Não, só mandar um abraço aí pro Tusso, agradecer pela toda essa história aí. Tocar, sempre uma boa experiência, tocar em banda, estar no rolê, fazer show, sempre bom. Agradecer pela oportunidade aí no Anarco. O engraçado sempre era também, né? Porque essa atrapalhada que a gente fazia era legal. Então, acho que é importante ter, né, a continuidade da cena da cidade, né? Poxa, acho bacana vir para Araraquara e saber que as coisas continuam, né? Continuam acontecendo, as pessoas ainda juntam 3 amigos aí de bairro, pega guitarra, bateria e baixo e vai lá e toca, e dá o seu recado. Eu acho que isso que é importante. O resto é conversa fiada. Ah, mano, o que eu tenho pra falar, cara? O que eu tenho pra falar é que, porra, valeu total a pena. Faria tudo de novo. Não me arrependi de nada. Talvez me arrependi de ter saído da banda, mas enfim, isso era inevitável. Véi, você tem vontade de ter uma banda, junta teus camaradas. Se não sabe tocar e quer aprender a tocar, vai fazer aula. Monta uma banda, cara. É muito legal. É muito legal você entrar num carro e sair da tua cidade pra tocar em algum lugar que você não imagina como é. É muito legal você correr atrás de patrocínio pra fazer uma gig aí na tua cidade, entendeu? Organizar um show da tua banda. Mano, vale a pena, cara. E assim, eu me diverti pra caralho. O propósito era esse e foi consumido de fato, cara. Valeu muito a pena tudo isso. Valeu pelo Tussi, valeu pelo Cris por terem aí topado em fazer essa sonzeira comigo. Como eu já tinha falado, saudade pra caramba da banda, gostava. O público que gosta desse tipo de som é um público muito legal. Você sente a energia dos caras lá embaixo. Que hora que você tá tocando, o pessoal bate cabeça mesmo, faz a roda, destrói tudo. Pô, é gostoso pra caramba, parece uma energia muito da hora. Você que tá lá em cima do palco. E se eu falo que se um dia tiver interesse em montar mais uma banda, eu tô aí, eu tô tô com o baixo aí e é só a gente montar e fazer um barulho lascado pra essa molecada daí. Meu, eu só tenho boas lembranças dessa época, cara. Os melhores 10 anos que eu já passei na vida, assim, sabe aquela coisa de tipo, antes de ter uma banda, você pensa, puta, falta alguma coisa na minha vida, assim, e era ter uma banda, sabe? E, tipo, as 3 bandas sempre foram sensacionais. Como eu disse, a gente nunca recebeu crítica nenhuma das 3 bandas recebeu alguma crítica ruim, nenhuma, assim, sabe? Era sempre elogios, então isso era uma coisa muito boa, assim, sabe? A gente tocou em muitos lugares, conheceu muita gente, conheceu muita banda. Pela banda a gente conheceu outras pessoas que acabou criando uma outra banda, cara. Tipo, essas coisas não acontecem assim por acaso, sabe? Lógico que teve muitas furadas, assim, mas faz parte, cara. Isso nunca abalou, né? Nunca deixou a gente com falta de vontade de fazer, de continuar produzindo. Sempre tem as boas lembranças, as melhores lembranças dessa época são das bandas. E agradecer a todo mundo que colaborou aí, puta, com esse documentário, que tô feliz por esse documentário, bem feliz mesmo, orgulhoso dessas bandas que eu passei, dessas bandas que acabamos formando, assim. E daqui pra frente, vida longa, a grande roça querida. Até mais, né? A gente se vê por aí em algum show dos Capial ou da Play of Chaos, ou em algum show da The Assault, que a gente sempre toca junto.